Boa noite! Boa noite, Rosângela. Tudo bem? Seja Tudo bem? bem-vindo! Gostaria que você começasse se apresentando, contando a tua história. Como foi que você se tornou, né, um sacerdote? Como é que foi, como é que acontece isso na vida de uma pessoa que ela... Desde pequeno, eu acompanhava minha mãe, às vezes, na missa. Depois, com 12 anos, eu comecei a frequentar o kardecismo. Na minha rua tinha um centro espírita. E eu comecei a frequentá-lo por curiosidade. Então, fiquei até os 18, 19 anos, onde eu aprendi muito sobre Allan Kardec e me encantava com a doutrina. Interessante. Depois acabou, o centro que eu frequentava acabou, então eu comecei a procurar alguma coisa que me preenchesse. Frequentei a igreja evangélica, frequentei Seixonoye, uma prima minha me levou. Foi quando, por um grande acaso da vida, indo para a escola, um amigo de classe tinha uma medalha e eu fiquei curioso para saber que medalha que é aquela, aí conheci a Messiânica. Comecei a frequentar em 83, me tornei membro em 84. Fiquei 20 anos na igreja, cuidei de jovens, fui encarregado de jovens durante muito tempo, fiz pré-seminário para a 12ª turma, mas não entrei porque mandaram eu casar. Né? Mas eu já tinha um espírito de busca muito grande e aflorado para poder querer saber mais. Né? Eu sempre fui muito de ler, né, de pesquisar. Mas como era a sua curiosidade? Era sobre Deus? Era sobre o mundo espiritual? Era sobre o universo? Era sobre o mundo espiritual. É mesmo? Eu queria saber os porquês. Se qualquer coisa que alguém incorporasse, para mim era glória, era festa. Porque eu adorava, eu queria saber os porquês. Esse lance de você, às vezes, estar andando na rua, de repente você se vê do lado. Você fala, mas o que eu estou fazendo aqui nesse corpo? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Então, assim, desde pequeno, essas coisas foram acontecendo e você querendo buscar e ler cada vez mais, tentando entender. Hoje eu posso dizer que eu não sou especialista em muita coisa, mas eu sou uma pessoa que leu muito. Né? Eu tive a sorte de encontrar pessoas, pioneiros da igreja messiânica, que me ensinaram muita coisa, que despertaram em mim o desejo de querer buscar esse lado. Porque, veja, eu falar que eu sou messiânico hoje é muito fácil. Entendeu? Eu tenho a medalha no peito, no Ricardo, eu sou messiânico. Para quem não conhece a igreja messiânica, né? Para quem não conhece essa filosofia messiânica, conta um pouquinho, né? O que é ser messiânico? O que é essa medalha? Nós carregamos o Ricardo. Mas eu não posso falar muito da igreja messiânica como um todo, porque senão pode me dar problema. Da filosofia, eu digo. Vamos falar assim. O que Meixo Sama prega? Quem é Meixo Sama? Meixo Sama, é isso? Bokichi Okada, um japonesinho que sofreu o patedel, perdeu família, perdeu o negócio, perdeu o dedo, perdeu a visão, perdeu várias coisas que ele gostava. Durante muito tempo, eu mesmo pesquisei, queria entender quem era Meixo Sama, porque veja, não é porque eu sou reverendo hoje, dizer, graças a Deus a Messias Meixo Sama, que eu posso crer no que eu estou falando. Uhum. Eu preciso crer no que eu falo. Então, quem é Meixo Sama? Meixo Sama é o fundador da doutrina messiânica. Uhum. O que é o Hikari? É o sagrado ponto focal que, através dele, nós canalizamos a luz divina para as pessoas que estão, não necessariamente com problemas, porque o Jorei não é só para curar doença ou tipo de problema, é para fazer com que a pessoa se sinta bem. Uhum. Né? Se sinta bem. Algumas pessoas procuram o reiki, outras o passe espírita, outros cura prânica, não importa. Energização, o nome que se dê. Uma Nós, pessoa para poder fazer o jorei, ou praticar o jorei, ou ministrar o jorei, ela precisa ter essa medalha necessariamente? Sim, Meixo Sama, dentro dos ensinamentos do Meixo Sama, no nosso caso, precisa sim ter o Hikari para poder canalizar a luz do jorei. Meixo Sama diz nos ensinamentos que vai chegar uma época que não haverá mais necessidade do jorei, aliás, do Hikari, né? Mas eu não sei se nós estamos prontos para isso, porque veja, para chegar nesse nível, eu tenho que estar sem doença, miséria e conflito. O meu coração tem que estar puro, limpo. Eu tenho que estar no nível divino, por assim dizer, para me colocar nessa situação. Né? Hoje em dia, infelizmente, a gente vê uma banalização de muitas coisas. Pessoas criando doutrinas, pessoas criando, no nosso caso aqui, por exemplo, não estou seguindo nesse segmento novo, não. Estou dizendo pessoas que estão usando de má fé, usando a espiritualidade para pegar membros
que estão sofrendo, que estão buscando alguma coisa, mas visando, infelizmente, a parte material, dinheiro. Não é o nosso caso. Quando uma pessoa chega aqui na igreja, o que nós fazemos com ela? Nós acolhemos ela. O que ela precisa? Eu não posso falar, eu preciso ouvir primeiro. Porque você fala, e a pessoa fica olhando para você. O que é esse japonês aqui? O que é aquela imagem ali? O que é aquele negócio ali? Ela não quer saber disso. Ela quer saber como é que eu resolvo o meu problema. Como é que eu curo a minha dor. Quem pode me ajudar? É isso que nós fazemos. Então, quando você pega uma pessoa, quando chega alguém aqui, eu não levo ela para o altar primeiro, para explicar nada. Eu falei, é a primeira vez? Por favor, sente-se aqui. Ministramos Jorei, concentrado, que foi assim que eu aprendi, depois com o reverendo Nakahashi, me ensinando o modo correto de se ministrar um Jorei, concentrado. Isso é usar o Sonen para ministrar Jorei. O que é Sonen? O Sonen, vamos colocar assim, eu vou dar uma definição dentro do que o Mestre ensina, né? Para eu não falar besteira, e não... É verdade, eu sou muito assim para poder evitar mal-entendidos, né? Então, o Meixo Sama fala uma coisa muito profunda sobre Sonen, quando ele agrega algumas coisas assim, deixa eu achar aqui. Ele diz assim, para eu poder, aliás, ele diz que ele não gosta de falar de Sonen, por incrível que pareça, porque gera muitas controvérsias, muitas desinformações. Mas quando ele fala sobre isso, tem uma definição que ele deu muito interessante, fala sobre Sonen é a soma da vontade, do pensamento, né? Mas assim, eu aprendi que quando eu quero alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é pensar. Mas para eu pensar, eu tenho que sentir um grande desejo de realizar algo. Não é? Não é só pensar, porque eu quero ficar rico, mas eu não trabalho para conseguir ficar rico. Né? Então, o Mestre fala que Sonen é o quê? É o pensamento associado à vontade, ao amor, formando no conjunto um sentimento único que gera uma força extraordinária capaz de resolver qualquer problema. Então, durante muitos anos... Você estava contando que quando uma pessoa chega na igreja, ela chega, às vezes, com problema, com conflito, doente, enfim, a primeira coisa que vocês fazem é acolher essa pessoa, ouvi-la e fazem essa prática do Jorei com este Sonen, que é esse sentimento sincero, né, real, profundo, mais o pensamento e mais a ação de levar algo positivo para aquela pessoa. É isso? Sim, porque antigamente se falava assim, não, basta levantar a mão e deixar que a luz atua, que você pode ficar de boa lá e conversando, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Vendo o celular? Nós não fazemos isso. Tá. Eu tive uma grande sorte na minha vida de conhecer um reverendo Nakahashi que me ensinou assim, quando você ministra Jorei, procura ficar concentrado para tentar canalizar a luz da maneira mais simples possível e pura, mesmo eu sendo um canal impuro. Mas para eu não deixar que isso atrapalhe, eu procuro entrar numa sintonia onde eu deixo a luz fluir sem entrar a minha vontade. Eu não posso interferir, eu quero que ela fique curada, eu quero que ela fique boa. Não, nada disso. Eu procuro manter essa linha. A coisa é tão profunda que muitas vezes, estava conversando com uma pessoa hoje aqui, da Messiânica Mundial, que veio aqui conversar comigo. É tão profundo que muitas vezes a pessoa, sem abrir a boca, quando ela vira de costas, eu consigo perguntar, Meixo Sama, onde eu posso ajudar essa pessoa? E vem de uma forma muito rápida e sutil o problema da pessoa. É como se o guardião dela falasse. Né? E é tão rápido que você tem que gravar, porque senão você perde. Por quê? Porque você está no processo. Dela é como se fosse o anjo da guarda dela, é isso? O anjo da guarda, isso, exatamente, o anjo da guarda. Então ficamos assim muito em sintonia. Quando eu termino o Jorei, é fácil perguntar como é que você está. Nossa, estou me sentindo muito melhor. E daí vem a conversa. E quando ela dá uma brecha, a gente entra nesse assunto. Só está sentindo isso? É por causa disso? Ela fala, você é vidente? Não, nós não somos videntes. Vocês são médiums? Todos nós somos médiums. Entendeu? Mas eu não posso invadir o outro lado. Né? Então, por isso que o Jorei concentrado gera muito milagre. A arte do Jorei é uma religião, tá certo? É uma religião. Hoje vocês estão espalhados já por muitos países, aqui no Brasil, várias localidades, né? Outros países. A principal atividade de vocês é o Jorei? É o Jorei. É o Jorei? É o Jorei. Oração e Jorei. Os cultos são complementares, é isso?
Não, na verdade os cultos faz parte da doutrina, né? No nosso caso aqui, nós temos o culto mensal, de ação de graças, temos o culto da família, que foi criado porque membros de outras localidades pediram para criar esse culto, né? Depois temos o culto da saúde e prosperidade, que fazemos um culto em gratidão a Miroku Daikoku-ten, que é o Deus da prosperidade, e depois o culto aos ancestrais antepassados. Miroku Daikoku-ten, pode pegar para mim, por favor? Essa imagem aqui que nós temos fala muito nos ensinamentos sobre ele. Esse aqui, por acaso, eu ganhei do reverendo Arouca, dos Estados Unidos, né? E é uma raridade para mim, né? Então, nós tentamos levar para as pessoas tudo o que Meixo Sama ensinou. Nós não escondemos nada. É sobre ancestralidade, é sobre prosperidade, é sobre jorei. O que nós podemos fazer dentro da nossa limitação, porque, infelizmente, nós não temos o domínio da língua japonesa. Então, mas, como temos espírito de busca, eu pesquiso muito, porque eu tenho que achar as respostas. Se alguém fala para mim, Dorival, tem que fazer tal coisa porque Meixo Sama disse que é bom. Está escrito aonde? Tem que ser. Infelizmente, o mundo messiânico hoje está vivendo na vertente assim. Mandaram fazer, tem que ser assim. Não faça e obedeça. Eu não fui formado assim. Eu sei, eu já vi muitas questionar. fotos aí da Arte do Jorei, aí de onde vocês estão, que tem uma sala que inclusive chama Sala da Paz, não é? Sala da Paz? Isso, a Sala da Paz. A Sala da Paz, pessoal, depois eu gostaria que vocês entrassem lá para vocês conhecerem. Talvez aí o reverendo possa postar umas fotos para a gente lá depois no próprio Instagram dele. A Sala da Paz é uma sala que tem vários símbolos, né, religiosos de diversas religiões, santos, entidades, budas, enfim, é um local onde de verdade se vivencia a parte ecumênica, né, da espiritualidade. O que eu acho assim, que vem muito de encontro com o nosso tema, que é sobre a espiritualidade do século XXI, eu penso que é esse encontro, né, das religiões de uma forma geral, que possam ser, não sei se unidas, né? Não sei se chegar a uma só, mas que possam ter o respeito, né? E o mesmo propósito. Eu vejo muito essa Sala da Paz, né? Que eu já vi aí fotos de vocês, como um símbolo desse tipo de proposta, né? Eu acho que isso é muito rico, é muito precioso, e eu vejo a espiritualidade do século XXI como algo nessa linha. Faz sentido isso para o senhor? Faz. Essa Sala da Paz nasceu por causa de um livro espírita que eu li. Eu ganhei do nome de um ministro amigo meu. É mesmo? Chamado Quando Ele Voltar. É do Rick Medeiros. É um livro que marcou minha vida. E quando nasceu a Arte de Jorei, eu falei, vou criar uma sala com algo parecido, com algo assim, sei lá. Ia se chamar Sala Mágica. Uma sala mágica? Onde seria um local. Ia chamar Sala Mágica. Oh. Mas, então, quem somos nós? Somos o que você sentir. Né? Esse era o nosso lema. Essa sala, quando foi criada, nós não compramos nada, viu? Tudo que tem ali dentro foi doado. Pedras de várias partes do Brasil e do exterior que as pessoas trazem. Inclusive, anteontem uma senhora veio aqui, ela é especialista em cristais, ela fez curso de cristais, ela veio fazer uma limpeza nas pedras e fez todo um ritual lá dentro. Então a Sala da Paz, ela foi construída com doações, as pessoas que foram construindo esse espaço, que ainda está em construção, então, né, ainda está recebendo coisas. Sim, essas pedras eu quero levá-las para o nosso solo sagrado, porque ela tem uma simbologia muito forte com relação a isso. Então, assim, quando foi criada a Sala da Paz, eu pensei, como será que as pessoas vão entender essa sala? Foi quando eu encontrei, nos ensinamentos de Meixo Sama, não nos alicerces, mas nos evangelhos do céu, uma parte que Meixo Sama fala sobre liberdade na fé, ele fala sobre respeito e sobre opressões. Depois ele tem outro ensinamento que ele fala explicações de Meixo Sama sobre o ensinamento fé e liberdade. Então ele fala que a messiânica não pode criticar outras religiões, porque todas as religiões estão dentro da messiânica. Sim. Que ele incentiva a ler, pesquisar e tudo mais, porque se encontrar alguma coisa melhor, pode ir atrás, não tem problema. Então, eu encontrei nesses ensinamentos, assim, a Sala da Paz está nesse ensinamento, fé e liberdade. Qual que é a missão da Arte do Jorei? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Né? Qual que é a nossa missão? Quando a Arte do Jorei nasceu, eu fui contra. Não queria abrir igreja de jeito nenhum. Eu falei que essa coisa de doido.
verdade, eu fui contra, ué. Eu não vou... Rosângela, se tem uma coisa que eu não tenho, é frescura de falar algumas coisas, entendeu? Então, assim, quando eu fui para nascer a Arte do Jorei, eu não queria de forma alguma abrir igreja. Eu estava muito travado com relação à fé, não a fé em Meixo Sama. Eu estava muito com relação de igreja, esse negócio de igreja, né? Mas quando eu fui conversar com o reverendo Nakahashi, perguntando para ele, reverendo, assim, assim, assado, as pessoas querem abrir, por que isso não me orienta? Ele falou assim, você já foi um sacerdote numa vida passada. Essa é a sua missão. Abra a igreja. Eu falei, lascou tudo, ferrou de vez. Aí fui no altar, uma segunda-feira, 22 de janeiro, fiz oração, me chama, me dá um sinal, porque eu não posso errar. No dia seguinte, ele me chamou, me chamaram no templo, fui para lá, e ele me deu uma Canon, um Bosatsu, que está aqui atrás de mim, que era para eu vender essa imagem, que ela valia 10 mil reais na época, e era para nós começarmos a igreja. Nós éramos 7 pessoas. E você viu que nós não vendemos a imagem, está aqui até hoje. Ela foi o sinal que nós queríamos para começar. A Arte Jorei não nasceu de revolta, não nasceu para poder peitar outra abecênica mundial, quem quer que seja. A arte nasceu porque Meixo Sama quis. Sim. Foi vontade dele. E o maior como é que eu vou dizer? O maior cuidado que eu tenho em manter a Arte do Jorei é fazer com que ela não se perca em vaidades, em egos, em frescura. Tanto é que quem não servia saiu. Esse é o maior desafio, acho que de todas as religiões, né? Porque é muito fácil uma religião nova, ou as religiões que já existem por aí, milhares, em algum momento a vaidade toma conta, né? Eu acho que é muito fácil isso acontecer, né? Sim. Nós estamos falando de espiritualidade do século XXI. Ai, que lindo, espiritualidade, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu vou no meio do mato, eu vou meditar, eu vou relaxar, eu vou buscar o cosmos, outra coisa e tal. É lindo, maravilhoso. Só que a hora que vem uma cólica de rim, uma dor, ou você tem um diagnóstico ferrado, ou você perde tudo que você vai falir, como é que você faz com a sua espiritualidade? Cadê os anjos? Cadê as coisas todas? Infelizmente, a maioria, uns se afastam e se revoltam com Deus, porque acham que foram abandonados. Sim. Outros, que não estavam nem aí, vão atrás de qualquer coisa. Daí cai na mão de pessoas com má intenção. E tiram tudo que a pessoa tem. Né? Então, esse cuidado tem que se ter. Eu cheguei num ponto hoje que, quando se fala de Meixo Sama, eu saio na porrada. Sabe por quê? Porque eu tive que aprender. É verdade. Sabe por quê? Porque assim, durante muito tempo, hoje eu vi um pastor, não sei se é pastor ou um doutor, da igreja da Adventista do Sétimo Dia. Ele falou uma coisa muito interessante. Quando ele fazia, igual seminarista, ele saía de porta em porta vendendo livros, que é assim que estava o sustento dele, tinha uma senhora na igreja, que quando ele chegava lá cansado, ela separava um lanchinho para ele e um dinheirinho para ele. Né? Que era para ele, ela falava assim, olha, isso aqui é para eu ajudar a obra, porque eu sei que você no futuro vai servir a obra de Deus, tem que servir, eu tenho que te ajudar. Aconteceram muitas coisas na vida desse pastor, que ele falou que ele se revoltou, pessoas do próprio ministério dele traíram ele, a igreja ferrou com ele, muita coisa e tal. E ele falou assim, agora eu vou dizer que a igreja não presta, num todo? Não, porque se eu falar que a igreja não presta, aquela senhorinha que me ajudou também não presta. E a igreja não precisa de advogados para defendê-la, ela precisa de testemunhas. Nós temos que ter testemunhas dos milagres daquilo que o Meixo Sama nos legou. Né? Hoje, a Arte do Jorei fala o quê? Fé. Mas nós não vivemos da fé, nós vivemos pela fé. Já passamos por doenças, misérias e conflitos. Né? Ninguém vê a gente, alguém ouve falar da Arte do Jorei pedindo alguma coisa que explorou alguém? Não vê. Que me sacanearam lá? Não. Se alguém falar isso, é tão simples, liga para o reverendo e fala com ele. Porque se a pessoa falar cara a cara comigo, ela tem que ter coragem. Então muitas pessoas não têm. Nós, como eu falei, se eu trair Meixo Sama, no legado que ele nos deixou, eu não tenho, acabou a missão. Tem um trecho bíblico que fala assim, acho que quando Jesus falou para Pedro, né, que era para ele apacentar os fiéis, né, na obra, e que ai dele se largasse essa missão, ai dele se não fizesse isso. Eu acho que quando o Meixo Sama nos escolheu para cumprir essa missão, eu até falei isso numa palestra minha de um culto, ele escolheu e falou assim, vocês vão fazer o que tem que ser feito. Né?
Então, durante muitos anos, por exemplo, eu segui uma linha muito do Reverendo Francisco. Uhum. Ele me formou, eu aprendi muita coisa com ele, porque eu seguia, quando estava no Jurei Center, a linha dele. Quem foi o Reverendo E rezava Francisco? pra caramba. Quem foi o Reverendo Francisco? Foi um reverendo que ficou muito tempo na Bahia, no Nordeste, e fez difusão lá na África. Uhum. Né? Ele tem um jeito de falar muito forte, porque a fé dele era muito pragmática, muito forte. Uhum. Agora, eu estou numa fase, eu estou seguindo mais uma linha, eu até contei para você num sonho que eu tive, de uma linha mais próxima do Reverendo Watanabe, que era uma linha mais ágil, mais ampla, mas de mais estudo, de mais aprofundamento. Só que depois que eu tive esse sonho com ele, eu estou virado no girar, eu estou a 200 por hora. E quem foi esse, reverendo? Para quem não conhece, conta um pouquinho rapidamente. Para quem não conhece, o Reverendo Watanabe foi um dos reverendos que veio para o Brasil nos anos 60. Né? Ele não foi o primeiro. Ele fez difusão praticamente no Rio de Janeiro. Se tornou depois presidente da Igreja Messiânica do Brasil, depois do Mundial e tudo mais tal. E talvez eu tive a grande honra de antes de sair da Messiânica Mundial, de conversar com ele. E ele me disse algumas frases que marcaram a minha vida. Primeiro, ele falou assim: Dorival, você é um peixe. Você está preso num aquário. Você precisa de um mar para você. Uau. E depois, na minha despedida dele, ele disse assim: Dorival, você precisa voar. Voe. Anos depois, já na arte do Jorei, eu descobri que quando ele estava saindo do Japão, no porto, os amigos dele disseram para ele assim: Techan, você é um condor, o Japão ficou pequeno para você, vá voar. Então eu fico muito honrado, de uma certa forma, ouvir as palavras dele. Mas eu jamais imaginei que seria numa outra igreja, na arte de grandes mestres para poder aprender. E, reverendo, como que um membro da arte do Jorei acaba se tornando um dia um ministro? Como é que isso acontece? Pelo seu amor pela obra, pelo seu devotamento, pela sua entrega e pela sua sinceridade. Lógico que no passado nós erramos muito. Faz parte do crescimento. Erramos muito. Em que ponto? Porque em que ponto de você, às vezes, confundir a emoção com a razão? Outorgar pessoas que não tinham o perfil, que de repente queriam outras coisas. Mas a limpeza se faz necessária. Graças a essas pessoas, nós crescemos. Sim. Então hoje, para a pessoa para se tornar ministro da igreja tem que fazer o quê? Tem que ter fé. Mas só me ensina que as qualificações são força no Jorei, força na gratidão e força no encaminhamento. Fiquei pensando, como tem a ver com essa comunicação com Deus num outro nível também, né? E não de pedinte, mas eu acho da gente sair dessa postura de pedinte, né? Que a gente aprendeu nos últimos 2000 anos, se comunicar com Deus, fazendo as orações, falando palavras, né? Repetindo um monte de coisa, pedindo por favor, por favor, por favor, mas sem uma atuação de uma troca, né? De se colocar como um servidor. Eu acho que a Meixo Sama, né, com seus ensinamentos, e quem tiver interesse em se aprofundar mais, pode procurar o reverendo, que ele é super disponível para conversar com todo mundo. Gente, é sério, ele tem uma disponibilidade que eu juro, eu não entendo quanta disponibilidade ele tem na vida. Ele já me atendeu várias vezes, né? Sempre que eu precisei conversar, tirar dúvidas, está sempre disponível comigo e com um monte de gente que eu conheço também. Então, quem quiser conhecer mais sobre a arte do Jorei, sobre a filosofia, né, da arte do Jorei, entender mais sobre a doutrina messiânica, faz contato com ele, manda pelo direct, entra pelo site, ele está aí sempre disponível para todo mundo. Mas eu acho que assim, o grande legado, né, de Meixo Sama, eu pelo menos entendo assim, linkando com o nosso tema, é essa abertura, né, da gente entender que todo mundo é igual e que a gente só vai conseguir evoluir como pessoa, como ser espiritual que somos, né, se a gente tiver humildade de reconhecer o outro, né, como irmão mesmo. Então, eu acho que isso é ensinamento de Jesus, isso é ensinamento de Meixo Sama, né, e eu penso que a espiritualidade do século XXI tem a ver com a gente se integrar e se colocar para Deus de uma forma mais simples, né? Não como pedinte, mas como servidor, que eu acho lindo isso que vocês falam sempre na arte do Jorei, essa indicação de que as pessoas têm que despertar esse espírito do servidor. Qual é a sua mensagem final para esse nosso encontro? Eu, durante 4 anos, eu procurei pesquisar para entender quem era Meixo Sama para mim. Qual era a essência de Meixo Sama? Porque ele sofreu para dedéu. Eu queria saber qual que era a essência dele. E eu não achava.
pesquisava tudo mais. Sofreu o que sofreu e continuava assim, né, na linha. Aí foi quando eu li um livro que me encaminhou para a igreja, na época, Guiados pela Luz, do Reverendo Kawai, que ele fala assim, durante muito tempo eu procurei a essência de Meixo Sama. Eu falei, tá de sacanagem comigo. A mesma coisa que eu. Aí ele fala assim, só que eu, durante muito tempo, procurava a essência de Meixo Sama no divino. E eu não tinha acesso ao divino. Mas quando eu comecei a enxergar Meixo Sama, a buscar a essência dele na matéria, no lado material, eu encontrei o divino Meixo Sama. E eu descobri, depois de tantos anos, a essência de Meixo Sama. Pode falar, que é grande coisa. Para mim, é o amor pleno, que é o amor ágape. É o amor indistinto. Quando nós deixarmos de nos preocupar com rótulos de igreja e nos ampararmos mais tá precisando de ajuda? Vem rezar aqui. Pô, tô na igreja católica aqui, posso rezar aqui? Pode, bora rezar ali, todo mundo junto. Sem frescura e sem rótulos, seremos sim uma grande pátria espiritual. Que se o Brasil é o celeiro do mundo, que seja o celeiro do mundo também na parte espiritual. Mas nós temos que parar com rótulos, com frescura, sem vaidade, sem ego, e principalmente sermos verdadeiros conosco, com o mundo espiritual e com o Meixo Sama. Isso é a arte de Jorei. Muito obrigada, Reverendo. Fiquei beijo para todo mundo. Tchau, tchau.